Olá, bora desvendar aquela que é tipo a linguagem secreta por trás de qualquer negócio? Não importa se é grande ou pequeno. Hoje a gente vai direto ao ponto, os fundamentos da contabilidade. Bom, para a gente começar, vamos pensar numa coisa. Como é que uma empresa, ou qualquer tipo de entidade, na verdade, consegue comunicar a sua saúde financeira? Sabe, os seus sucessos, os desafios, como é que é essa história é contada? Pois é, a resposta está numa linguagem que é praticamente universal: a contabilidade. É por meio dela que a história financeira de uma entidade é contada, sabe? De um jeito claro, padronizado. Assim, todo mundo, desde quem está investindo até quem está gerenciando, consegue entender direitinho o que está acontecendo ali. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Para entender essa linguagem, a gente primeiro precisa aprender o vocabulário básico, né? O que é que a contabilidade estuda e mede, afinal de contas? Olha, a definição formal diz que a contabilidade é uma ciência social. A função dela é basicamente rastrear todas as mudanças, tanto em quantidade quanto em qualidade, que acontecem no patrimônio de uma entidade. É uma boa analogia pensar nela como o sistema nervoso financeiro da organização, sabe? Que sente tudo o que acontece e vai lá e informa o cérebro. E qual que é o foco principal, o objeto de estudo aqui? É o patrimônio. E olha, isso aqui é super importante. A gente não está falando só de empresa que quer ter lucro, não. A contabilidade se aplica a qualquer entidade que tenha um patrimônio. Pode ser uma pessoa, um governo, uma ONG, enfim. Tá, mas para que fazer tudo isso? Bom, o grande objetivo é gerar informação útil que vai ajudar na tomada de decisão. E essas informações são cruciais para todo mundo. Para os gestores, que estão ali pilotando o navio por dentro, e também para os investidores, credores, o governo, todo mundo que está olhando de fora e decidindo se vale a pena embarcar ou não. E aqui tem uma distinção que é muito clara e importante entre duas áreas. De um lado, a contabilidade tem o papel de fornecer informação, de entregar o mapa financeiro, digamos assim. Já a administração, do outro lado, pega esse mapa e usa para decidir qual caminho seguir. Isso deixa o ponto bem claro, né? O contador informa, por exemplo, qual o valor dos bens, das dívidas, e o administrador, com esses dados em mãos, decide se vai comprar, se vai vender, se vai investir. É uma separação de funções que é fundamental. Certo. Agora vamos ver como é que isso funciona na prática. Como é que aqueles dados financeiros brutos do dia a dia são transformados em informação estruturada em algo útil? Quais são as ferramentas que se usa para isso? O processo todo segue 4 técnicas principais. Primeiro, a escrituração, que é simplesmente registrar tudo o que afeta o patrimônio. Depois, vem a demonstração, que é pegar esses registros e organizar em relatórios padronizados, tipo o balanço patrimonial. Aí entra a auditoria para checar se está tudo certo, se as regras foram seguidas. E, por último, a análise, que é quando se interpreta esses relatórios para entender de verdade a situação financeira da entidade. É um fluxo bem lógico, né? Sai do dado bruto e chega na inteligência. Mas claro, para essa linguagem ser entendida em qualquer lugar e ser confiável, precisa ter regras bem claras. Pensa só, sem um padrão, seria um caos. Cada empresa ia falar seu próprio dialeto financeiro. E é aí que entra a base normativa, ou seja, as regras do jogo. Confiança é a palavra-chave aqui. Imagina um investidor lá de fora olhando um relatório de uma empresa brasileira. Ele precisa ter certeza, precisa confiar que aquelas informações foram feitas seguindo um padrão consistente, que é reconhecido. É exatamente por isso que as leis e os órgãos reguladores são tão importantes. Aqui no Brasil, essa base legal se divide basicamente em 2 grandes pilares. Para as empresas do setor privado, a grande referência é a famosa Lei das SA. Já para o setor público, a lei que dita as regras é a 4.320, que cuida de como o dinheiro dos nossos impostos é gerenciado e reportado. São 2 universos bem diferentes, com objetivos distintos. Um foca no lucro, o outro no interesse público. E além das leis, a gente tem 3 órgãos principais que definem as regras. Para simplificar, vamos pensar assim. O CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, é tipo o guardião da profissão. Ele que garante a qualidade dos contadores. O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é como se fosse o cérebro, o think tank, que estuda e propõe as melhores práticas para alinhar o Brasil com o resto do mundo. E a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, é tipo a polícia do mercado de ações, protegendo quem investe nas empresas de capital aberto. E aqui tem uma dinâmica entre eles que é super importante entender. O CPC, com toda a sua equipe de especialistas, ele prepara e recomenda as regras técnicas. Mas essas recomendações só viram obrigatórias, só viram lei para a profissão depois que recebem o carimbo de aprovação do CFC.
Essa separação é ótima porque garante que as regras sejam tecnicamente muito boas e, ao mesmo tempo, que tenham força legal. Bom, e agora a gente chega no grande final. Porque, no fim das contas, todo esse sistema de registrar, demonstrar, regular, tudo isso tem um propósito final. Vamos voltar para ele e entender por que isso tudo realmente importa. Afinal de contas, para quem é toda essa informação? Ela tem basicamente dois grandes públicos. Do lado de dentro da empresa, os gestores e os donos usam isso como um painel de controle para guiar os negócios. E do lado de fora, os investidores, os bancos, o governo, eles usam como um raio-x para poder tomar as próprias decisões. No final, a informação contábil serve para todo mundo. E essa ideia resume perfeitamente a essência de tudo. O objetivo final não é a contabilidade pela contabilidade, mas o serviço que ela presta, que é o obter e fornecer informações claras, úteis sobre o patrimônio para ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Imagina só, ter acesso à história financeira completa, totalmente transparente de qualquer entidade. Com uma clareza dessas, que tipo de decisão poderia ser tomada? Qual seria o próximo passo? A contabilidade, veja bem, não dá a resposta pronta, mas ela entrega a clareza que a gente precisa para poder encontrar essa resposta.